Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Estou aqui em mais um sábado trazendo uma aula para você sobre o que é análise gráfica, como que a gente faz análise gráfica. A gente sabe que a análise gráfica é uma das melhores ferramentas que a gente tem para entender movimentações do preço no dia a dia. Então, com a análise gráfica, a gente consegue entender qual que é a direção do preço de um ativo, se ele vai estar indo para cima, se ele vai estar indo para baixo. Com isso, a gente tem essa ferramenta ao nosso favor para poder tomar uma decisão de compra ou de venda de um ativo. Obviamente, a gente tem que usar várias estratégias. A análise gráfica ela é um pouco complexa porque tem várias ferramentas, mas esse quadro aqui aos sábados é exatamente para quebrar toda essa dificuldade que muitas pessoas têm quando se deparam de frente com um gráfico, não sabem por onde começar. Beleza? E no vídeo de hoje eu vou explicar para você os 3 tipos de tendência do mercado, como que a gente encontra uma tendência olhando para o gráfico e como que a gente faz para surfar essa tendência também. Beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente de segunda a sexta-feira, quando eu faço análise on-chain. Caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal. Beleza? Bom, mas para a gente começar, vamos puxar aqui na tela o preço, o gráfico, para a gente entender o que são as tendências. O primeiro ponto é que a gente tem 3 tipos de tendência dentro do mercado financeiro. Uma tendência é a tendência de alta, quando o mercado está apontando para cima. Outra tendência é a tendência de baixa, quando o mercado está apontando para baixo. E a terceira tendência que a gente tem é a tendência lateral, quando o mercado está andando de lado. Quando a gente tem uma tendência de alta, a gente tem uma perspectiva de que o preço do ativo ele vai continuar subindo. Então, é uma perspectiva de ficar comprado no mercado. Quando a gente tem o preço do ativo em uma tendência de baixa, é uma perspectiva de ficar fora do mercado ou de abrir operações de short no mercado. A gente também pode ganhar na queda. E quando a gente está em uma tendência lateral, já é uma tendência mais complexa, porque o mercado passa dias e dias e dias e o preço não se move. E a gente vai ver como que isso daqui funciona na prática, tá? Tô olhando aqui para o gráfico do BTC, puxar aqui, ó, o último ano que a gente teve aí, só para a gente entender o que acontece. Olha só, como que a gente faz para a gente encontrar uma tendência? Se a gente traçar uma linha onde a junção do topo dos preços faça com que essa linha vá para baixo, a gente está trabalhando em uma linha de tendência de baixa. Se a gente unir os fundos do preço e essa linha estiver apontando para cima, a gente está em uma tendência de alta. Ou seja, aqui eu tenho uma tendência de baixa, aqui eu tenho uma tendência de alta. Sempre que o mercado ele termina uma tendência, ele vai começar outra tendência. Não necessariamente terminou a queda, vai começar uma alta. Pode terminar uma queda, começar uma lateralização, para depois a gente ter uma alta. Mas pensando nisso daqui, a gente consegue ver exatamente os movimentos do mercado. Então, se a gente falar no BTC, por exemplo, ali de 9 de novembro de 2021 até ele romper essa linha aqui, ó, que foi dia 3 de fevereiro de 2022, o BTC estava em tendência de baixa. Depois que a gente tem esse rompimento, a gente negativa a tendência de baixa e aí a gente confirma a tendência de alta, que foi iniciada aqui atrás, só que ela só é confirmada quando a gente tem um segundo fundo aqui e um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então a gente pode falar que o BTC iniciou uma tendência de alta lá em 26 de janeiro e essa tendência de alta foi até dia 11 de abril. E aí, se você traçar no gráfico, você vai ver que o tempo inteiro o ativo ele está participando de uma tendência. Olha só, assim que ele sai dessa tendência de alta, a gente entra em uma tendência de baixa, porque topos eles estão sempre mais baixo. Quando a gente traça a linha do topo, o topo está sempre cada vez mais baixo. Então a gente olha isso daqui e entende que o ativo está em uma tendência de baixa. Melhor é você ficar fora do mercado. Se a gente olhar aqui, ó, nesse período,
a gente entra em uma outra tendência de alta. O ativo sai da tendência de baixa, entra na sua tendência de alta. Se a gente olhar esse período aqui, a gente vai ver claramente que o ativo ele entra em uma tendência lateral. Dessa tendência lateral, ele cai sem tendência e ele vai para uma outra região lateral novamente. Se a gente olhar aqui, ó, ali a região dos 15 e dos 17 mil dólares também foi uma tendência lateral. E aí quando a gente olha para o ativo no dia de hoje, a gente tem uma tendência apontando para cima, ou seja, o ativo passou por uma tendência lateral e agora o ativo ele está em uma tendência de alta. E aí pode gerar uma dúvida sobre tendências. Essa dúvida é: cara, cada time frame que a gente for olhar do mercado, a gente vai enxergar uma tendência diferente para aquele momento. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se a gente olhar o BTC exatamente nesse momento aqui, nós estamos em uma tendência de alta, certo? Só que se eu descer o time frame, por exemplo, para um gráfico intradiário, a gente vai ver que o BTC ele acaba de entrar em uma tendência de baixa. Então, olha só, num gráfico de 4 horas, a gente vê que o BTC está em uma tendência de baixa, mas no gráfico diário ele está em uma tendência de alta. E aí, aqui é que está a pegadinha para muitas pessoas. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico a diferença de um day trader, de um swing trader, de um position trader e de um investidor. E dentro desse vídeo eu explico cada time frame, o que a gente faz com as nossas decisões para cada tipo de profissional que a gente vai ser. A gente tem que olhar para um time frame diferente. Então não adianta você misturar as tendências do gráfico dependendo do tipo de profissional que você é. Se você estiver pensando em investimento, não adianta você olhar para um gráfico de 4 horas e identificar uma tendência de baixa, porque aquilo não serve para você. Um gráfico de 4 horas vai ser para um swing trader. Eu estou explicando isso nesse vídeo. Eu vou linkar o vídeo aqui no card para vocês, para ficar mais fácil. Caso você tenha dúvida, é só ir lá. E aí a gente tem uma regra que Charles Dow ele deixou para nós. Charles Dow, se você não conhece, foi o criador de toda a análise gráfica. Ele que começou com toda a teoria de como analisar o mercado olhando simplesmente para os gráficos. E ele já falava que você respeita uma tendência, você nunca briga com uma tendência. O que ele queria dizer com isso? Ele quer dizer que, cara, se você está em uma posição, por exemplo, de investidor, onde position trade, onde você está olhando mais para um período mais longo, por exemplo, você está olhando para alguns meses, você está olhando para alguns anos, alguns semestres, cara, você vai estar olhando para um gráfico diário, para um gráfico semanal. E aí, quando você estiver olhando para esse gráfico, você não briga contra a tendência desse gráfico que você está olhando. Você respeita a tendência. Então, se a tendência é de alta e você está com expectativas mais no longo prazo, dentro dessa tendência que você está olhando, você sempre vai comprar na base dessa tendência. Sempre que o preço voltar para a base dessa tendência, você compra. Ou se o preço estiver simplesmente caindo e quando o preço voltar para essa tendência e você estiver analisando esse período, você vende. Isso daqui são oportunidades de saída, oportunidades de saída, oportunidades de saída do mercado. Então você sempre respeita a tendência, operar a favor da tendência é muito mais fácil, não só vender, como abrir operações de short, é que você poderia fazer também, mas você sempre operar a favor da tendência é muito mais fácil do que você brigar com a tendência. Obviamente, vai chegar um momento que a tendência vai reverter, por exemplo, vender nessa região aqui. Bom, aqui você não venderia porque o próprio candle já fez o rompimento aqui em cima. Mas, olha só, como que você vir vendendo dentro da tendência ou abrindo operações de short dentro da tendência, você está no lucro, porque você está operando a favor da tendência. Aqui mesma coisa, beleza, não conseguiu comprar aqui, mas na segunda vez voltou, também não conseguiu
comprar, beleza, na terceira você teve oportunidade, na quarta você teve oportunidade também, na quinta a gente teve um rompimento, o mercado reverteu e foi para baixo. Você poderia fazer uma venda também quando a gente muda a tendência, beleza? Então, como já dizia Charles Dow, sempre opere a favor da tendência, até que uma tendência, ele falava muito, né, que até que uma tendência seja rompida, ela continua válida. Então, por exemplo, eu vejo pessoas se assustando exatamente nesse momento aqui. A gente tem uma tendência de alta. Na verdade, aqui a gente tem duas tendências de alta, né? Uma que é mais curta e outra que é mais longa. E a gente tem essas duas tendências aqui. Muitas pessoas se preocupam nessa região em o mercado vai reverter, o mercado ele vai simplesmente cair, vai desabar. Pode acontecer, ele pode cair, ele pode desabar, mas até que essas duas tendências aqui sejam perdidas, a gente segue em tendência de alta. Então você não briga, você não fica tentando adivinhar topo, você não fica tentando adivinhar fundo, você simplesmente opera a favor dessa tendência. Se o preço cair e perder essas duas tendências, aí sim a gente começa a se preocupar em uma inversão de tendência, onde o preço vai começar a reverter. Lembra? A gente teve várias tendências aqui, ó. Mostrei para vocês várias tendências sendo revertidas. Olha só, reversão. Olha só, reversão de tendência também. A gente tem várias tendências sendo revertidas. A gente tem tendências laterais, preço andando de lado. A gente tem preço andando de lado também aqui nessa região. Depois a gente reverte essa tendência. Então, até que essa tendência seja rompida, a gente continua operando a favor da tendência. E aí, novamente, falando com vocês, para a gente saber essas tendências, simplesmente a gente tem que primeiro saber que tipo de profissional que a gente é. O link tá aqui no card do próximo vídeo que você deve assistir, que seria você entender quais são os profissionais. Mais para frente eu posso falar um pouco mais para vocês também dos três tipos de tendência que a gente tem. Aqui falei da tendência lateral, falei da tendência de baixa e falei da tendência de alta também. Só que dentro dessas tendências a gente tem a primária, a secundária e a terciária também. Em um próximo vídeo eu posso comentar com vocês mais sobre essas tendências, beleza? Bom, se você quiser mais conteúdos como esse, se você tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia comigo, tirar a sua dúvida, não só comigo, como outros investidores também, eu tenho um canal dentro do Telegram. Na verdade, eu chamo ele de chat do Telegram, porque você consegue mandar mensagem, eu consigo mandar mensagem, tem outras pessoas também lá dentro, tem várias pessoas aqui do YouTube lá dentro, onde a gente troca uma ideia e troca aprendizados também. Hoje em dia, o canal do Telegram ele é 100% gratuito, não cobro nada por isso, não sei se ele vai continuar assim para sempre, mas se você quiser fazer parte disso, ter esse contato mais direto comigo, esse contato mais direto com outros investidores, aprender junto com outros investidores como operar no mercado financeiro, abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link do canal do Telegram. É só clicar nele que você vai ser direcionado para dentro do canal. Novamente, hoje ele é 100% gratuito. Não sei se ele vai continuar assim para sempre, mas lá dentro a gente pode trocar uma ideia a mais sobre isso. E se tiver alguma dúvida, cara, só deixar bem claro lá que você veio desse vídeo aqui, que vai ser um prazer lhe ajudar, um prazer lhe responder. Beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!